E uma reunião muito importante entre o Corinthians, o Memphis e seus representantes deve acontecer ainda hoje no CT Dr. Joaquim Grava. Informações garantem que o meia Igor Coronado quer deixar o Corinthians e finalmente as férias acabaram e os jogadores do Timão se reapresentam hoje no CT Dr. Joaquim Grava. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. E você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Vamos começar esse vídeo de hoje falando sobre reapresentação. Finalmente, os jogadores do Corinthians estão de volta e hoje é dia de reapresentação no centro de treinamentos do Timão. O último jogo oficial do Corinthians aconteceu no dia 12 de junho, Campeonato Brasileiro, empate contra a equipe do Grêmio na casa do adversário por 1-1, e depois daquela partida os jogadores saíram de férias, período para descanso, já que ainda está acontecendo a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Infelizmente, o nosso Timão não está participando, então devido ao calendário, primeiramente tivemos os descansos dos atletas e agora teremos os trabalhos. A partir de hoje, todos os jogadores vão se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava e o Corinthians inicia a partir de hoje as preparações, os trabalhos visando o próximo compromisso oficial, que será no dia 13 de julho, contra a equipe do Bragantino na Neoquímica Arena, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Então, sabendo da necessidade, da importância da vitória, hoje Corinthians vai se reapresentar e a partir de hoje os jogadores iniciarão os trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, visando o segundo semestre do futebol brasileiro. A minha opinião quanto à reapresentação dos jogadores hoje é a seguinte. Bom, primeiramente, essa questão aí dos descansos acabou dividindo opiniões. Muitos acham que o Corinthians deveria ter aproveitado melhor esse período para trabalhos, principalmente pelas questões envolvendo o Dorival Júnior, treinador que chegou recentemente, que poderia ter se trabalhado mais, visando a implementação, a metodologia dos trabalhos dele, mas eu particularmente acho que é importante também esse período em que os atletas tiveram para estarem com as suas famílias, destacando que a maioria dos jogadores postaram em suas redes sociais trabalhando o aspecto físico, treinando, então os jogadores sabem da importância de se manter a questão física, o condicionamento físico. Então eu acho que foi importante esse período de descanso. Acredito que esses dias que teremos até o jogo contra a equipe do Bragantino, Dorival vai conseguir trabalhar. Eu acho que ele vai montar um calendário aí de trabalhos em alguns dias em 2 períodos, durante a manhã, por exemplo, trabalhos físicos, na parte da tarde, trabalhos táticos. Acho que vão saber aproveitar da melhor forma possível, a comissão técnica vai saber aproveitar da melhor forma possível esses dias, e eu acredito que o Corinthians voltará fortalecido para o calendário do segundo semestre. E agora vamos falar sobre informação envolvendo o meia Igor Coronado, pois já tem informação que garante que o jogador quer rescindir o seu contrato com o Corinthians. O Coronado chegou ao Timão ainda na temporada passada, vindo como uma grande contratação. Jogador que ainda não tinha um período de experiência no futebol brasileiro, mas por onde passou foi considerado um jogador de muita importância, como, por exemplo, as passagens que ele teve pelo mundo árabe. O Coronado é considerado lá um jogador muito importante pelos clubes que passou. Chegou ao Corinthians, vindo com status de grande contratação, fez bons jogos, mas não conseguiu se firmar, não conseguiu ter uma boa sequência. Muitos dizem que é pelo estilo de jogo dos treinadores que o Corinthians teve, e também muitos dizem pelas questões físicas envolvendo também as adaptações que o jogador, as dificuldades que ele teve no futebol brasileiro. Enfim,
O meio-campo do Corinthians é muito disputado e alguns detalhes podem estar levando, de repente, uma saída do Coronado do Corinthians, pelo menos é o que diz o All Sports. Pelas informações do site, o Igor Coronado quer rescindir o contrato com o Corinthians, quer deixar o timão e, claro, também envolvendo as poucas oportunidades que o jogador teve com os treinadores que o Corinthians teve no período em que ele está no timão. Enfim, vamos aguardar aí os próximos dias para vermos se realmente essa informação, essas notícias envolvendo uma possível aí pedido de rescisão do Coronado realmente vai se confirmar. A minha opinião quanto a essas informações dizendo que o Coronado quer deixar o Corinthians é a seguinte. Bom, vou falar a minha opinião em relação ao jogador. Eu particularmente considero o Coronado um baita de um jogador, um atleta diferenciado, um jogador que tem muita inteligência, com e sem a bola, um jogador que sim, pode desequilibrar dentro de campo, assistências, gols, bola parada. O Coronado, para mim, é um jogador que tem muita qualidade. Então, eu, particularmente, não gostaria que o Coronado saísse. Alguns detalhes atrapalharam uma sequência importante do Coronado, como, por exemplo, quando ele parecia que ia se firmar, de repente aparecia alguma lesão. Eu, particularmente, não gosto de ver o Coronado em campo com função de marcação. Para mim, ele tem que jogar bem avançado, se aproximando dos atacantes, construindo jogadas, só que com uma liberdade ofensiva maior, mas sabemos também que o futebol moderno ele não permite jogadores que não ajudem no combate. Então, eu particularmente, se realmente o Coronado tiver esses detalhes de querer sair do clube, eu particularmente não gostaria que isso acontecesse, porque eu particularmente gosto muito do Coronado, tanto como pessoa, tive a oportunidade de vê-lo no meu período no Corinthians, e também como jogador, eu acho que ele tem muita qualidade. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma reunião que pode acontecer ainda hoje entre o Corinthians, o Memphis e seus representantes. Hoje, como eu já disse a vocês, é dia de reapresentação dos jogadores no CT Dr. Joaquim Grava. E claro, o Memphis nos últimos dias acabou gerando grandes expectativas se ele iria se reapresentar ou não, devido aos valores que o atleta está cobrando do Corinthians, mais de 6 milhões de reais, envolvendo premiações do Campeonato Paulista e também direitos de imagens do jogador. Enfim, essa situação foi, digamos assim, parcialmente resolvida com as palavras do Fabinho Soldado no meio da semana, dizendo que o Memphis iria se reapresentar, e também informações que surgiram ainda na noite de ontem, sexta-feira, dia 27/6, dizendo que o Corinthians havia quitado parte das pendências com o jogador, havia pago aí cerca de 1,4 milhões ao atleta em relação aos direitos de imagem, e claro, precisa se acertar em relação aos outros valores. E informações dizem que hoje deverá acontecer uma reunião entre o Corinthians, o Memphis e os seus representantes para se acertar, entrar em um acordo de uma vez por todas, para que o jogador possa receber o que lhe é de direito e, claro, finalizarem, digamos assim, esses rumores de que, de repente, o jogador possa não jogar, não atuar, não cumprir com as suas obrigações devido a essas pendências. A minha opinião quanto a essas informações dizendo que hoje tem reunião entre o Corinthians, o Memphis e seus representantes é a seguinte. Bom, primeiramente, para mim, é uma reunião importante, importantíssima, aliás, tem que se reunir mesmo, tem que se reunir com o jogador, os seus representantes, e entrar em acordo com ele do que vai acontecer daqui para frente em relação às pendências que tem com o jogador. É preciso se passar tranquilidade aos jogadores, já que estamos percebendo aí que notícias que acabaram surgindo, até mesmo falas de dentro do Corinthians, meio que parece que deixaram as coisas instáveis dentro do CT, então é preciso recuperar
a estabilidade para que os jogadores, não somente o Memphis, é preciso se reunir com todos os jogadores para que os atletas se preocupem com nada mais, nada menos que as suas obrigações, que se é jogar futebol. Então, para mim, essa reunião que está se dizendo que vai acontecer hoje no CT, entre o Corinthians, o Memphis, seus jogadores, volto a dizer, para mim é importante, é importantíssimo, tem que se fazer isso mesmo. Galera, então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Espero que vocês tenham gostado e, como eu sempre peço, para vocês comentarem, utilizem aí o campo dos comentários para expressarem as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acham aí dessas questões envolvendo o Coronado? Será que realmente o Coronado tem vontade de deixar o Corinthians, quer deixar o Timão? E sobre a reapresentação dos jogadores de hoje, o que vocês acham? Vocês acham que o Dorival vai conseguir, nesse período aí de trabalhos, implementar a sua metodologia de trabalho? E sobre essa reunião com o Memphis e seus representantes, vocês acham importante? Tem que se reunir mesmo, não somente com o Memphis, mas com todos os jogadores? Então eu peço para vocês deixarem o like, vocês sabem da importância do like para o nosso trabalho, e quem não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Até o próximo vídeo, é nóis, um abraço, vai Corinthians, fui!